dessa programação. Serão 3 encontros, todas quintas-feiras, sempre às 18h30. E, enfim, esperamos que seja produtivo o evento, esperamos que todos os participantes possam se enriquecer intelectualmente com esse curso e, ao final, possamos, todos os defensores, defensoras, servidores e servidoras, possamos repensar um pouco como que nós atuamos na Defensoria Pública, o que podemos fazer para melhorar e, enfim, como podemos atuar socialmente com essas informações. E assim, sem mais delongas, eu já passo a palavra para a doutora Lívia, representante do NUDEM, que ela fará a apresentação da Valesca, a qual eu já cumprimento e agradeço em nome da escola e da própria Defensoria Pública o seu comparecimento e a disponibilidade de estar aqui para falar conosco. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu queria primeiramente agradecer à EDEPAR por toda a parceria desse nosso evento. Estou bem animada para a gente poder começar. E queria agradecer também todo o comitê gestor, que foi o comitê que acabou deliberando pela realização desse curso e deu toda a tranquilidade para o NUDEM e a EDEPAR formarem o curso, né, quais eram os módulos que a gente faria, quais foram as datas, quais foram as pessoas que a gente tinha convidado, deram todo espaço para a gente poder formular esse curso, que é de suma importância para o NUDEM. E, além disso, queria fazer um agradecimento especial ao Eduardo, nosso defensor público geral, por ter se comprometido com essa pauta de mulheres, o direito das mulheres e da necessidade da gente repensar as relações internas dentro da defensoria e apostou no NUDEM, né, fazendo confeccionando esse comitê, né, fazendo a resolução que criou esse comitê e permitindo que a gente pudesse pensar em políticas institucionais para as mulheres. Eu vou fazer um breve histórico de como que esse curso foi pensado, vou falar sobre quais os módulos que vai ter e aí vou apresentar a doutora Valesca, para ela poder começar a falar conosco. Bem, no final do ano passado foi realizado um questionário interno dentro da instituição para as mulheres da instituição, na época em que o NUDEM estava sendo coordenado pela doutora Eliana, para que a gente respondesse perguntas a respeito de como nós nos sentíamos dentro da instituição, se a gente pensava que existia machismo, como que as mulheres eram tratadas, como que os homens eram tratados, e é um questionário cujo resultado foi divulgado amplamente para todos e todas, né? E dentro desse questionário, eu quero só ressaltar algumas respostas que eu acho que indicam bem a necessidade da gente fazer esse curso que estamos fazendo nesse momento. A Defensoria é uma instituição feminina, né? 65% dos integrantes são mulheres. E essas mulheres que responderam o questionário disseram o seguinte: 75% acreditavam na necessidade da maior presença de mulheres em cargos diretivos e cargos de decisão dentro da Defensoria. 56% já presenciou comentários ofensivos ou inapropriados de mulheres dentro do ambiente de trabalho, seja em relação às mulheres do trabalho, seja em relação à população que a gente atende, né? 33% já presenciou assédio sexual ou moral dentro da Defensoria Pública. E 61% das mulheres entendem que as mulheres enfrentam mais desafios para exercer o trabalho delas do que os homens. Então, a gente percebe que, como era de se esperar, já que o machismo, de fato, é uma coisa cultural e que está na sociedade como um todo, a Defensoria também reproduz padrões de violência e de opressão contra as mulheres. E por que a gente precisa mudar esse cenário? É função institucional da Defensoria lutar e promover os direitos humanos, e os direitos das mulheres são direitos humanos. Nós não podemos nos esquivar dessa função institucional. E a gente precisa apresentar um exemplo para as outras instituições e para os assistidos que a gente apresenta. Não dá para se criar um núcleo da mulher, ter uma atuação muito forte em favor das mulheres, em favor da nossa população feminina, das assistidas, sem que a gente faça o nosso dever de casa. Nós não podemos tratar de maneira leviana o machismo que ocorre dentro da nossa instituição, seja internamente, seja com assistidas ou assistidos tratando de maneira ofensiva as mulheres dentro da instituição. Então, a gente precisa pensar dentro da Defensoria uma política que valorize as mulheres e que iniba qualquer comportamento inapropriado às mulheres. Então, a gente pensou nesse curso
com 3 módulos. Primeiro, que é o módulo inicial, inaugural de hoje, que é para a gente discutir questões de gênero. E eu acho que é muito importante, depois eu vou falar um pouco da escolha da nossa palestrante, a gente precisa falar dessas questões de gênero com propriedade, com tecnicismo, saber que é uma questão efetivamente estudada pelas ciências humanas, estudada pela área da saúde, pela psicologia, pela medicina. Ou seja, não dá para a gente tratar dentro da defensoria questões de gênero, reclamações de machismo, de discriminação, como a gente, infelizmente, ouve pessoas tratando no churrasco, ou com os amigos, com os familiares. A gente precisa se apropriar de uma discussão séria e efetiva e técnica sobre o direito das mulheres, sobre as questões de gênero. O segundo módulo vai ser sobre masculinidades. Também é muito importante que a gente entenda como as questões de gênero também interferem na vida dos homens, como a formação da identidade dos homens também é marcada pelo machismo, né? E por isso que a gente vai tratar das masculinidades para que os homens, dentro da defensoria, possam refletir sobre as suas posturas, as suas condutas, e também as mulheres refletir sobre a postura e a conduta dos homens. E, por fim, a gente vai falar sobre a invisibilidade da mulher dentro do sistema de justiça, porque há vários ambientes, quase todos, né, os ambientes são hostis para as mulheres, e o sistema de justiça é um dos que representa maior hostilidade, né? Tanto em termos de representatividade, quanto na maneira como a linguagem é elaborada, as peças são feitas, a política judiciária do Ministério Público, da Defensoria, é levada à frente. Então, a gente precisa tratar dessa questão de gênero também com esse recorte dentro do sistema de justiça. Bem, esse é o nosso curso, são esses 3 módulos. A ideia depois, né, porque infelizmente com a pandemia a gente acabou tendo que fazer o curso de maneira online, mas a ideia inicial era que a gente primeiro fizesse essa conscientização, porque a gente precisa repassar a informação para todos, porque isso também é uma questão que precisamos ressaltar. A informação a respeito das questões de gênero é necessária, né? Não dá para a gente dizer que todos já sabem, é uma questão muito atual e que todo mundo lê. Não, a gente precisa ter uma conscientização, uma informação técnica e precisa. Então, inicialmente, a ideia é fazer essa conscientização, para repassar a informação para que todos tenham ferramentas para repensar nas suas condutas, refletir, mudar. Em seguida, a gente pensa em fazer algumas rodas de conversas, né? Para que a gente possa refletir coletivamente sobre isso, e depois vamos dar um andamento ao nosso protocolo de denúncia de assédio sexual, moral e discriminação de gênero dentro da instituição, que será feito pelo Comitê Gestor. Bem, era isso que eu queria dizer, acho que deixei bem claro a importância do curso, por que o NUDEM pensou nele, e fico feliz que a instituição, por meio da Corregedoria, da Defensoria Pública Geral, de todos os integrantes do comitê, estão vendo a importância desse tema e estão concordando com as propostas apresentadas pelo NUDEM. Bem, então eu vou apresentar agora a nossa palestrante, que sem mais delongas passar para ela. A doutora Valesca Zanello, ela é doutora em psicologia e também é graduada em filosofia pela UNB e tem pós-doutorado pela Universidade da Bélgica. Ela é uma pessoa, acho que todo mundo vai perceber depois da palestra, todo mundo acho que vai concordar comigo. Eu sou completamente apaixonada pelo trabalho da Valesca. Acho que ela é uma pessoa que, além de extremamente competente e que tem muita propriedade, muita bagagem, né? Os textos dela, o livro dela, toda a bibliografia dela é muito densa, muito completa, mas, para além disso, ela é uma pessoa com uma didática incrível e que tem uma capacidade muito grande de fazer as pessoas refletirem depois das falas dela. E é exatamente isso que a gente precisa dentro da defensoria, que as pessoas comecem a refletir sobre as condutas que, por vezes, para as pessoas, de uma maneira muito rasa, não são machistas, não refletem discriminação de gênero, mas, de fato, elas refletem. Então, não consigo pensar numa pessoa melhor para dar uma sacudida dentro da defensoria nesses termos. Estou muito contente que ela aceitou o meu convite. Agradeço muito você, Valesca, por ter aceitado, por ter colocado o seu tempo tão precioso à disposição da gente. Muito obrigada e a palavra está contigo. Bom, gente, boa noite. Obrigada, Lívia, pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre falo isso, né? Das instituições da justiça, que eu tenho mais carinho é a defensoria. Então, acho que essa parceria é sempre importante. A primeira coisa que eu queria começar trazendo para vocês é que a gente está vivendo um momento político muito complicado, onde, primeiro, que tem muitas fake news,
e tem muita gente dando palpite sobre áreas que desconhece. E gênero é uma das principais. Então, vocês devem estar acompanhando aí várias pessoas falando sobre ideologia de gênero, pessoas que nunca leram um livro de gênero. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que ideologia de gênero não existe. O campo de estudos de gênero tem pelo menos 50 anos, com pesquisas científicas muito sérias. Geralmente, quem fala de ideologia de gênero é um discurso ideológico para manter as coisas como estão, porque é um campo que incomoda. Quando a gente fala de gênero, gênero é uma categoria política, no sentido de que aponta para a distribuição desigual de poder. E essa distribuição desigual de poder, ela foi configurada historicamente, tá? Eu considero no Brasil que a gente não vai chegar a uma democracia madura sem encarar pelo menos duas violências estruturais fundamentais, que é o sexismo e o racismo. E a gente tem uma racialização da pobreza, que tem a ver com todo o histórico do processo de escravização da população negra trazida das nações africanas e o modo ridículo como foi feito e violento como foi feita a abolição. Então, assim, o tempo inteiro a minha fala, eu vou trazer essa interseccionalidade, porque ela é bastante importante. Bom, para a gente entender o que é gênero, a primeira coisa também que eu queria dizer para vocês é que o sentido de uma palavra depende do uso. Então, a mesma palavra pode ter usos diferentes e sentidos diferentes. Gênero não é distinto. Então, a gente tem hoje pelo menos 3 acepções prevalentes da palavra gênero. A primeira delas é a construção do masculino e do feminino. Tá? Tem gente que vai trabalhar com essa ideia de masculino e feminino no sentido ontológico, como assim? Reificando, é como se o masculino e o feminino fossem em si mesmo. Então, por exemplo, gente que acredita no divino, no sagrado divino, tá? No sagrado feminino. Eu, particularmente, não gosto dessa abordagem. Eu trabalho com acepção de gênero, como essa construção do masculino e do feminino, mas como um recurso metodológico. Eu trabalho com binarismo estratégico, ou seja, a nossa cultura, por ser muito sexista, e aí não vai dar tempo da gente falar, mas no meu livro eu explico, fruto do processo de colonização, português e tudo mais, distingue muito. É muito diferente você nascer lido como homem ou como mulher numa sociedade sexista. Então, tornar-se pessoa em culturas sexistas como o Brasil é tornar-se homem, tornar-se mulher de uma certa forma. Mas eu penso que a gente tem habilidades, emoções humanas e que historicamente, culturalmente foram relacionadas a homens ou mulheres, que geralmente então se estimula num grupo e se suprime algumas coisas. E aqui a mesma coisa, tá? Então essa é a primeira acepção. A segunda acepção é a orientação sexual. Então aí as discussões sobre homossexualidade, bissexualidade, etc. E a terceira, identidade de gênero, que é aquela ideia que, pelo fato de você nascer com um corpo, você teria que ter uma identidade de gênero prescrita pela cultura. Então, se você nasceu com uma vagina, você deveria ter uma identidade de gênero feminina. As discussões aí são as discussões trans. Veja, quando se combate ideologia de gênero, sempre se pensa gênero como segunda e terceira acepção. Nunca se pensa gênero como também se configurando dentro da prescrição cis-heteronormativa. Eu trabalho com aquilo que é considerado regra, mostrando como tornar-se homem, tornar-se mulher dentro do sexismo da cultura brasileira é marcado por vários processos de violência e produção de violência e de adoecimento psíquico. Então, isso é muito importante. O que é gênero? Qual é a teoria de gênero que eu trabalho? Bom, gênero é uma palavra, não vai dar tempo de eu falar da história da palavra gênero, mas eu trabalho com uma concepção que, dentro, pelo menos, do meu universitário é bastante utilizado, que é da Judith Butler, e ela diz o quê? Gênero é uma repetição estilizada de performances. Então, você vai num teatro, imagine, você vai assistir Hamlet. E aí, se você for na outra semana, vamos supor que fosse outro grupo de teatro. Então, 2 atores diferentes vão performar Hamlet de uma forma distinta, mas o script é o mesmo. Gênero seria esse script, esse roteiro, que é construído histórica e culturalmente, não é uma substância, é gerúndio, porque ele está sendo mudado, a história é dinâmica, mas ele pré-existe antes de você nascer. E que prescreve como você tem que se comportar, lido como homem ou como mulher. Exemplo, nós mulheres, quando a gente é muito nova, a gente aprende que a gente tem que fechar a perna. Fecha a perna, senta direito, você já é uma mocinha.
Porque na nossa cultura, sentar com a perna aberta tem um caráter sexual, tá? Os homens, eles aprendem muito cedo a não chorar. Para de chorar, menino. Tá parecendo uma menininha, viadinho, boiolinha. Então, existem vários mecanismos sociais que nos interpelam a performar de uma forma e que nos punem quando a gente não performa. Isso vai desde a família, a rede social e as instituições. A própria justiça funciona muitas vezes como o que a gente chama, e é um conceito, tecnologia de gênero. Em relação à maternidade, gente, isso é cruel. Existe uma desresponsabilização dos homens na paternidade. Parece que pagar a pensão já é suficiente, tá? Então, pai, por exemplo, negligente é pleonasmo. Pleonasmo. Agora, mãe, a gente só lembra quando ela deixa de fazer o muito que ela já faz. E quando ela faz muito, ela não é reconhecida. Isso são construções de gênero. Mas gênero não é só performance. Gênero é emocionalidade. Isso é muito importante, porque a maioria dos autores trabalha só com performance. Eu venho da clínica, né? Eu sou psicóloga, sou psicanalista, professora de psicopatologia. Então, meu estudo do gênero veio exatamente quando eu comecei a me haver com o sofrimento na clínica e onde era impossível não falar de gênero. Então, o gênero adoece num país sexista. Não tem como falar de saúde mental das mulheres sem falar de gênero. E hoje em dia eu tenho me debruçado muito das masculinidades, vou falar das masculinidades também. Não tem como pensar as masculinidades adoecidas que a gente tem nesse país sem pensar em gênero. Bom, o que quer dizer essas emocionalidades? Que também a cultura tem mecanismos que interpelam certas formas de sentir. Então, as emoções, elas não são simplesmente espontâneas e universais. A gente também aprende a sentir de uma certa forma. E a gente também aprende a suprimir certos afetos. Exemplo, os homens, como eu falei, eles desaprendem a chorar para expressar tristeza. É muito difícil um homem chorar em público. Como é que os homens demonstram a tristeza, o sofrimento? Através da violência, tá? E as mulheres? A gente desaprende a botar para fora a nossa raiva. Se você der um grito, vão falar, nossa, que mulher bruta, mal amada, mal comida, tá? Um homem não, um homem enérgico. Ele só tá nervoso porque... Agora, se você chorar, coisa de mulher. Se um homem chorar, nossa senhora, gente. Então, assim, o que acontece com a raiva das mulheres? A gente aprende. E aí existe todo um percurso, vamos colocar, de uma pedagogia afetiva na cultura que nos ensina a voltar a raiva para a gente mesma. O que é o choro, na definição de várias autoras que trabalham na perspectiva de gênero na psicologia? O choro é a expressão de uma raiva impotente, tá? Raiva é um sentimento excelente se você souber usar, uma bússola existencial. Então, as mulheres ficam amputadas, vamos colocar assim, de um sentimento bastante importante para sobreviver no mundo, tá? Bom, dito isso, foi só um exemplo. Como é que isso tudo é interpelado? Existem vários mecanismos sociais, e existe uma autora que eu uso no meu livro, né? Eu uso muitas coisas dela, que é a Teresa de Lauretis, que denomina de tecnologia de gênero. O que são tecnologias de gênero? São produtos da cultura que não só reproduzem as diferenças de valores de gênero, de ideais de gênero, mas recriam. Então, tem um caráter que a gente chama de performativo. Constituem, reiteram. Então, numa cultura marcada pela virtualidade, quais são as principais tecnologias de gênero? As mídias. Música, filme, propaganda, outdoor. Vocês vão ver, vocês vão sair daqui vendo tecnologia de gênero em tudo que é lugar, porque realmente elas estão em tudo, tá? Então, um exemplo que eu gosto de dar, que eu dou no meu livro, o filme A Pequena Sereia, que foi um filme que é sucesso de bilheteria até hoje, que é a história de uma sereia, da Ariel, que é uma sereia curiosa. A Ariel, assim, é topetuda, faz o que dá na tenda. O pai dela diz assim, não vai em tal lugar, ela não tá nem aí. Ela manda ver, faz e acontece, até conhecer um homem. E aí, o que acontece? Ela se apaixona. Quase todas, gente, quase 100% das tecnologias de gênero voltadas para as mulheres tem como foco um homem. E aí, o que acontece? Ela vai barganhar com a Úrsula no fundo do mar para trocar a cauda de sereia por um corpo de mulher, para ter chance de conquistar o príncipe. E o que ela abre mão? A voz. Quais são as duas principais pedagogias afetivas nesse desenho? Para nós, mulheres. Que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. E se você quiser ter e manter um homem, você precisa aprender a se calar.
Silêncio é uma performance de gênero. Nós, mulheres, aprendemos a nos calar para manter o bem-estar dos outros e das relações. Isso se reproduz no trabalho, tá? Eu estou agora num cargo de coordenação. É impressionante como os homens esperam que você aceite as piores coisas e fique muda. Porque se você aponta, você é a chata, é a megera. Então, isso é muito importante. Homem não. Homem não se cala com esse sentido. Silêncio dos homens tem a ver com a broderagem na casa dos homens. Os homens se silenciam porque são cúmplices uns dos outros. E nós, para manter os outros bem. Agora, isso nos faz bem? Não. Não é à toa que a forma de adoecimento principal das mulheres da nossa cultura é depressão e ansiedade. Isso tem a ver com a implosão psíquica. A gente vai engolindo, 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 e uma hora não é à toa que a gente tem uma hipermedicalização das mulheres no Brasil, uma dependência química lícita enorme, tá? Em benzodiazepínicos. Bom, outro exemplo, né? É a Bela e a Fera. Qual é a história da Bela e a Fera? Uma menina, sucesso de bilheteria recente, né? Que foi regravado. Uma menina linda que se apaixona por uma besta. Ela se casa com a besta e transforma a besta num príncipe encantado. Gente, pelo amor das deusas, né? Se você casar com a besta, tu vai morrer com um bestão. Se você casar com um ogro, a chance de você morrer com um ogrão é altíssima. O que isso nos ensina? Que uma mulher de verdade é capaz de transformar o homem num homem melhor e num homem que ela deseja. Péssima pedagogia afetiva. As mulheres, inclusive, persistem em relações abusivas por esta forma de amar que a gente vai aprendendo nessas tecnologias de gênero. Isso é muito importante. Nós somos tecnologias de gênero umas para as outras. Então, vamos supor, Lívia foi minha amiga de, sei lá, jardim, de infância. Nunca mais vi, soube que a Lívia estava fazendo, sei lá, doutorado em Harvard. Encontro com a Lívia, por acaso, na rua. Lívia, aí, mulher, tu casou? Primeira coisa que a gente pergunta é sempre, casou, tá namorando? O que eu informo para a Lívia? Gente, que ela pode ser desembargadora, que não interessa. Que a coisa mais importante que ela tem para me contar na vida dela é que ela tem um homem. Então, a gente vai aprendendo que a coisa mais importante é ter um homem e manter esse homem, tá? Vejam, para os homens, qual é a principal tecnologia de gênero? A pornografia, que é péssima. E não é por um sentido moral, tipo, não vai para o céu, não tem nada a ver. Por que é péssima? Porque há uma erogenização da violência. Então, os homens aprendem uma forma de estar com as mulheres que é podre, que é marcada por uma emocionalidade que é a objetificação sexual. Os homens têm muita dificuldade de ter qualquer outra relação com a gente que não seja objetificação, inclusive no ambiente de trabalho. Tem os comportamentos inadequados que a gente vê de assédio, mas tem aqueles que ocorrem na casa dos homens. Eu já tive denúncia de determinados lugares aí, não vou dizer onde, ligado ao judiciário, que os caras têm grupos de WhatsApp que compartilham nude de ex-namorada que é colega de trabalho. Então, a gente tem que falar isso. Os homens têm muita dificuldade de estabelecer outra relação que não seja pela objetificação. E essa emocionalidade é puxada desde que eles são pequenos. O que é objetificação? É transformar a outra em coisa ou pedaço de coisa. E é uma relação de domínio. Então, o homem precisa ter domínio, controle, tá? Vou voltar nisso. Então, na nossa cultura, existem caminhos de subjetivação, de tornar-se homem e mulher que são muito distintos, tá? Pelo fato de ser um país sexista. E a gente tem que pensar, como eu falei, em interseccionalidade com a questão racial. Faz muita diferença você ser uma mulher branca ou uma mulher preta, um homem branco ou um homem preto. E aí tem a questão do colorismo. Quanto mais branca e traços brancos, menor a chance de sofrer racismo e impacto do racismo. E quanto mais preta a pele, mais traços negroides, maior o racismo. Isso é muito importante e tem efeito na saúde mental. E não precisa ir longe, né, gente? O judiciário, a cor é predominantemente masculina e branca. Eu já dei vários cursos aí pela Enfam, impressionante. Muito raro, é pouca mulher e raríssimas pessoas negras. Né? Temos que começar a pensar nessa democratização da justiça. Porque o lugar da onde você opera o direito também faz diferença, né? Te sensibiliza para certas questões. Bom, dito isso, qual é o caminho privilegiado para as mulheres do tornar-se mulher no Brasil? O que eu chamo de dispositivo amoroso e o dispositivo materno. O que significa o dispositivo amoroso? Que nós, mulheres, a gente aprende a ter uma relação com a gente mesma mediada pelo olhar de um homem que nos escolhe. A gente terceiriza a nossa autoestima. Isso quer dizer o seguinte,
que a gente aprende a se amar porque alguém ama a gente. Então, assim, uma mulher, por exemplo, se ela ficar 2 anos sem uma relação, isso eu já ouvi demais no consultório. Nossa, Valesca, tem 2 anos que ninguém se interessa por mim. Tô feia, tô velha, tô acabada, tô gorda, tá? Isso mexe com a autoestima. É uma forma de amar que é completamente amor centrada no outro. Essa é uma frase do meu livro que eu gosto muito, que diz assim, na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo, gente. Por isso que as relações heterossexuais trazem tanto sofrimento. Ah, quer dizer que homem não sofre no amor? Sofre. Quando toma um toco, qualquer pessoa sofre, é humano. Mas eu nunca vi homem sofrendo por não amar. Homem, quando não tá amando, tá jogando futebol, tá curtindo, tá viajando, tá bebendo, tá pegando todo mundo. E as mulheres estão sofrendo. Quando elas estão na relação, porque geralmente são relações assimétricas, e isso tem a ver com essa forma de amar do dispositivo amoroso, ou quando elas estão sozinhas, porque elas pensam, caramba, tô ficando encalhada. Isso aponta para uma metáfora que eu construí para a gente entender o funcionamento do dispositivo amoroso, que é a metáfora da prateleira do amor. Quer dizer que nós, mulheres, nos subjetivamos na prateleira do amor. E essa prateleira, ela é profundamente desigual, igual a prateleira do supermercado. Quem está lá para o fundo tem menos chance de ser escolhida. Ela é mediada por um ideal estético que se constituiu do começo do século passado para cá, e que é, com o avanço do capitalismo no nosso país, processo aí de industrialização e urbanização, e esse ideal, ele é branco, louro, magro e jovem. Quanto mais longe desse ideal, na prateleira. E mais há uma construção de um preterimento afetivo de homens brancos e negros em relação a essas mulheres. Quem está no pior lugar da prateleira são as mulheres negras. Não é à toa que são as mulheres que permanecem adultas, mais sozinhas, segundo o IBGE. E não por uma opção, mas por preterimento, tá? Mas também mulheres gordas, mulheres velhas, mulheres com deficiência, mulheres indígenas. Essas mulheres, elas são vistas sob a ótica da objetificação de forma tão cruel que elas são muitas vezes desumanizadas. Elas são vistas pelos homens como para trepar, mas completamente impossível assumir uma relação amorosa, afetiva, apresentar para a família. Veja, se a gente se subjetiva na prateleira do amor, então nós nos subjetivamos umas com as outras pela rivalidade. Porque se eu quero ser passível de ser escolhida, eu quero apagar o brilho das coleguinhas. Ou brilhar mais do que elas. Quem lucra com o dispositivo amoroso, gente? Os homens. Veja, eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Então, aquele cara com aquela barriga de chope na praia, que vira e fala assim, nossa, olha aí, tá gorda. Né, gente? O Paulo Guedes falando da mulher do Macron. Ah, Valesca, que eu gosto do Paulo Guedes. Gente, eu não estou falando do Paulo Guedes como economista. Eu não gosto, mas tem gente que gosta, ok. Mas o bicho é feio. O bicho é feio. Falando da mulher do Macron, é cara de pau. O Brasil inteiro me escreveu exemplo de perebado. O que é o perebado? Porque eu sempre falo isso nas palestras, que qualquer perebado se acha no direito de te julgar como mulher, tá? Então, o cara é um galinha, já fez, comeu todo mundo na cidade, vira e fala, nossa, que piranha. Isso tem a ver com esse lugar que é construído pelas relações de gênero. Os homens são constituídos num lugar de avaliadores físico e moral das mulheres. E quem avalia os homens? Os próprios homens. A gente vai ver que quem avalia os homens são os homens, não são as mulheres. Qual é o nosso botão de vulnerabilidade na prateleira do amor? Ser escolhida. Então, eu estou aqui, vamos supor, trabalho aí na defensoria, aí tem um cara que eu acho uma perebada. Eu falo, ai, Lívia, esse cara é perebado. E aí, todo dia ele começa a me trazer um chocolate depois do almoço. Eu, ai, Lívia, ele é até fofo. Gente, ele é uma gracinha. Eu me encanto pelo encantamento dele. Como a nossa, a gente é subjetivada numa carência séria, a gente terceiriza a autoestima, as mulheres se encantam pelo encantamento que elas sentem que são capazes de provocar. É como se eu precisasse alguém se encantar comigo para eu poder me amar. Isso faz com que a gente, às vezes, inclusive, case com esse encantamento. Muitas mulheres casam com o casamento. Quando vai ficando para trás da prateleira, 30 anos, todo mundo casou. Meu Deus, estou ficando encalhada. O primeiro perebado aqui que me der bom dia vai ser esse mesmo, tá? E não se esqueçam, não é à toa que as mulheres persistem em relações abusivas. Porque terminar uma relação para uma mulher é fracassar como mulher. É muito importante. Mesmo que o cara seja um perebado, que o cara assim, seja um alívio,
A mulher vai perguntar, poxa, o que eu fiz de errado? Né? Lembre-se do filme. Poxa, será que eu poderia ter alguma coisa para... A gente se culpabiliza, tá? Se esse homem arrumar outra mulher, porque olha o tanto de dispositivo amoroso, lembre-se, os homens usufruem do dispositivo amoroso e lucram, que é uma maravilha. Homem no Brasil só fica solteiro se ele quiser, ele não tem que se esforçar, tá? O Bruno Feminicida lá, goleiro, recebeu mais de 500 cartas para ter visita íntima. Agora, vai no presídio feminino para ver quantas pessoas visitam. Nem a mãe visita, gente. Então, isso é muito importante. Para as mulheres que estão aí me assistindo, porque sempre quando eu vou dar palestra em organizações e tal, em geral, quem está no lugar de maior poder são os homens. Quando eles vêm me pedir, fala para as mulheres começarem a se centrar mais no trabalho e tal, elas trazem muitos problemas pessoais, problemas da família, problemas de filho. Veja, o dispositivo amoroso nos coloca numa encruzilhada. Isso, geralmente, quando a gente tem um amor por uma carreira, se a gente se dedica muito para a carreira, o que acontece? Parece, meu Deus, então não vai dar certo a minha relação, meu casamento vai acabar, ele vai arrumar outra. O tempo inteiro a gente fica... Homem não. Quanto mais o homem se dedica à carreira, mais ele cumpre a hombridade, a masculinidade dele. Porque enquanto ele cuida da carreira, alguém está cuidando dele, da família dele, e está completamente dependente dentro do dispositivo amoroso. O exemplo que eu dou, se vocês pegarem o Sebastião Salgado, o cara ia ficar 1 ano na África tirando foto, a esposa aqui cuidando dos filhos, um dos filhos autista, ele ficava mandando fotografia e a mulher montando o álbum. O que seria da Sebastiana Salgada? Provavelmente ela chegar no Brasil, a mãe dela ia estar cuidando dos filhos dela e ele já estaria casado com outra mulher. Isso tem a ver com dispositivo amoroso. Deu para entender? Então, existe uma economia afetiva, invisível e emocional que nutre os homens e que é muito confortável para eles, tá? Ponto importante, o papel do silêncio na manutenção disso e o estupro no casamento, que é uma coisa que a gente precisa tematizar. Eu nunca atendi, em 20 anos de clínica, uma mulher heterossexual que nunca tenha feito sexo sem vontade no casamento. O que é uma mulher heterossexual adulta? É uma mulher que aprendeu a usar o seu corpo como objeto de barganha. Nós dizemos umas para as outras, amiga, tem 2 semanas que você não transa. Seu marido vai... Daqui a pouco ele arruma outra. E se arrumar, a culpa é tua. Agora, se você tiver com tesão e ele 2 semanas sem conseguir lá comparecer, amiga, ele está muito preocupado. E se você arrumar um amante, você é uma vigarista. Deu para entender? Isso tudo é gênero, tá? Veja, o fato de você fazer sexo sem vontade, mesmo que você consinta, não quer dizer que não é uma violência e que não tem efeito na saúde mental. Muitas mulheres deprimem e elas não percebem isso como violência. Isso é naturalizado porque veio também da colonização dos portugueses através da Igreja Católica com a ideia de débito conjugal. Lembrando que até recentemente, não tem muitos anos, isso nem previsto era como crime, o estupro no casamento. Era vamos botar assim, uma obrigação, tá? Bom, e uma coisa importante, as mulheres lésbicas. Um grande erro dos estudos de gênero é acreditar que subverter orientação sexual subverte os dispositivos. Não, isso não acontece. Por que a gente diz que no mundo lésbico, as mulheres lésbicas, elas não namoram, elas se casam. Elas mal ficaram juntas, já vem um caminhão de mudança. Porque são 2 dispositivos amorosos. Então, são relações onde tem um equilíbrio maior. Em sociedades sexistas como o Brasil, a relação heterossexual ela é completamente assimétrica. A gente dá 100 para receber 10. E quem de nós recebe 100, ou 20, 30, a gente fala, tirou a sorte grande. Pô, o cara lembra da data de aniversário, de namoro, ele te dá uma coisa que você gosta, ele sabe um livro que você queria ler. Veja, em países sexistas, o casamento é um fator de risco para a saúde mental das mulheres. Mulheres casadas têm mais depressão que mulheres solteiras, tá? Somente quando a relação tem maior simetria, parceria, é que é um fator de proteção. Para os homens, é sempre um fator de proteção à saúde mental. Por isso que é muito comum um homem termina a relação rapidinho, ele se casa de novo. Porque ele lucra com o dispositivo amoroso. Vamos para o dispositivo materno. O dispositivo materno aponta para uma construção que se deu histórica a partir do século XVIII, de um borramento entre capacidade de procriar e capacidade de cuidar. Como assim? Veja, foi um momento de consolidação aí do capitalismo. O que acontece? Foi aí que se configurou o binarismo, que é característica, que é um modelo de patriarcado que estamos vivendo até hoje. O que acontece? Nesse momento, certas diferenças físicas
foram eleitas pelo sistema para justificar as desigualdades sociais. O capitalismo trouxe uma separação entre o âmbito público e privado. O fato da gente ser portadora de útero nos fez sermos vistas como naturalmente cuidadoras e relacionadas, então, ao cuidado com os filhos e o ambiente doméstico. E os homens foram associados com o âmbito público. Então, tudo que eles fazem lá fora é esforço, é trabalho, tem reconhecimento e tem salário. E o que a gente faz em casa, cuidar dos filhos, não, isso é vocação. E isso persiste até hoje. Veja, as mulheres não tinham muito valor, né? Na Europa, vamos colocar assim. Nesse momento, era muito comum, antes do século XVIII, que as mulheres dessem os filhos para serem amamentados por amas de leite. Então, o índice de mortalidade infantil era muito alto. Passou a ser um problema por quê? Pela preocupação com a criança? Não, o capitalismo precisa de excedente populacional. Então, nesse momento, a Igreja e o Estado sacaram que era muito legal construir o seguinte discurso: vocês, mulheres, vocês têm um papel que é insubstituível. Só vocês podem ser as cuidadoras do futuro da nação. Veja, para quem não tinha reconhecimento nenhum, tem algum... Gente, sedução narcísica. Então, o discurso da maternidade, de convencer as mulheres a amamentarem, foi uma sedução narcísica. Criou um empoderamento colonizado para as mulheres, e isso foi crescendo. Primeiro, convencer as mulheres a amamentar, depois a cuidar, depois a educar. E no começo do século passado, houve o que a gente chama a construção de uma maternidade científica. Então, pediatria, psicologia e psicanálise começaram a criar o discurso que a mãe é responsável pela personalidade, pela estrutura emocional do filho. Isso é uma criação cultural. Isso quer dizer que se você tiver um filho e daqui a 30 anos ele entrar numa briga e matar alguém, vão perguntar assim, mas essa mãe amamentou? Essa mãe passava o dia lá na defensoria, tinha tempo para esse filho, abandonou esse filho. A culpa é sempre sua, gente. Quem é mãe aí sabe do que eu estou falando. Nunca se pergunta se o pai era alcoolista, o pai era violento, o pai era negligente. Como eu falei, pai negligente no Brasil é pleonasmo. E não estou falando de 5 milhões de pessoas que não têm o nome da criatura paterna na certidão. Nós estamos falando do pai abajur, fenômeno que está muito evidente agora durante o Covid, né, gente? As mulheres estão exaustas. A gente está vivendo uma verdadeira pandemia na saúde mental feminina que vai perdurar mesmo quando passar essa pandemia. Muitas mulheres estão tendo consciência de gênero agora. Principalmente as que têm dinheiro, não estão podendo terceirizar o serviço, explorando outras mulheres. Qual é o sintoma de que está funcionando o dispositivo materno? A culpa. Nunca conheci uma mãe que não tivesse culpa. Quando ela cuida muito, ela acha que está sendo intrusiva. E quando ela cuida menos do que acha que deveria, ela se sente negligente. Tá? Esse é um ponto importante. Mas veja, não sou mãe, estou livre do dispositivo materno. Errado. A base do dispositivo materno é o heterocentramento. Quer dizer que as pedagogias afetivas nos ensinam a sempre, desde que a gente é menina, a priorizar as necessidades e desejos e vontades do outro em detrimento da nossa. Primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, décimo eu. As mulheres têm muita dificuldade de se priorizar os seus interesses, a sua necessidade, a sua energia. E os homens? Tornar-se homem é marcado pelo egocentramento. Primeiro o eu, segundo o eu, terceiro o eu, décimo quem sabe o outro. Então, os homens cuidam muito pouco e muito mal. E detalhe, o dispositivo materno ele é explorado pelo capitalismo, seja no sentido direto, porque quem faz da reprodução social, que é reproduzir gente, cuidar da família, o Covid é isso. Tem família que a mulher adoece e o marido não cuida não, vem a irmã, vem outra mulher cuidar. Para quem não é mãe, se alguém adoecer na sua família, eu duvido que quem vai cuidar é o seu irmão. É muito raro, gente. Quem cuida é sempre a mãe, a tia, a prima, a filha. Então, veja, existe uma economia do cuidado que mantém o sistema. Enquanto os homens aí ocupam cargo de economista, de presidente, e ficam discutindo a grana, a parte invisível que permite que a economia ande é feita por nós. E não tem reconhecimento e não tem salário. E tem cansaço, tá? Vejam, todas as profissões que tiveram uma feminilização do século passado para cá, houve uma precarização do trabalho e do salário. Professoras, todas elas relacionadas ao cuidado. Nutrição, médica da atenção primária, enfermeira, técnica de enfermagem. Vocês sabem qual é a maior categoria profissional feminina no Brasil? Empregada doméstica. E dessas mulheres, 60% mulheres negras. É muito triste, né, gente?
A abolição aconteceu, mas a mentalidade é escravocrata. Então, eu sei que tem várias mulheres que estão me ouvindo que têm o privilégio de poder pagar alguém terceirizar. Mas eu quero que vocês pensem que trabalhar gênero tem que ser uma luta por todas, e não só pelos nossos privilégios. Isso é muito importante, tá? No trabalho de vocês, pensem o seguinte: quem é que cuida da festinha de confraternização no final do ano? Quem faz seleção de estagiários? São os homens? Não, comece a colocar os homens. Porque enquanto os homens cuidam dos grandes processos, a gente, além dos grandes processos, a gente fica cuidando desse cuidado que é invisibilizado. Isso me lembra uma paciente que eu tive de um grande escritório de direito, que ela ficava revoltada. E era isso, exploração do dispositivo materno. Enquanto os homens se dedicavam ao processo que iam ganhar milhões, ela estava lá cuidando de estagiário, ensinando. Então, isso é um ponto importante. O nosso dispositivo materno, ele é sempre interpelado, inclusive quando a gente está em cargo de gestão. Tá? Eu estou enfrentando isso agora. É impressionante. Os homens acham que você tem que ser uma tetinha lá disponível, tem que ser mãezinha, né? Se você começa a cobrar, nossa, megera, chata, tá? Comecem a dizer não. Comecem a deixar os homens cuidarem deles mesmos. Botem os homens para cuidar. Então, desafio aí para os homens, aprendam a cuidar mais e melhor, porque está muito mal, tá bom? Vamos para as masculinidades. Então, as masculinidades no Brasil, não preciso nem dizer, né, gente? Estão podres, estão adoecidas. O Brasil é o 5º país em feminicídio, 180 estupros por dia, sendo que grande parte desses estupros ocorre dentro de casa. A gente não está falando de um estranho, a gente está falando de pai, sobrinho, primo, tio, né? Esse caso da menina aí de 10 anos, o que eu fiquei mais indignada era as pessoas falarem, nossa, peraí, gente, isso acontece muito. Temos que visibilizar casamento infantil. Eu acabei de orientar uma dissertação sobre isso. O Brasil é o 4º país em casamento infantil, gente. E geralmente meninas negras e pobres. Então, assim, como é que um cara velho casa com uma criança? Né? É porque tem a cultura da novinha. Novinha aqui é objeto sexual, é igual um filé mignon. Então, a gente tem que começar a problematizar. E tem uma coisa que vem me incomodando nos últimos anos, que é o seguinte. E o Brasil também, isso é importante, um dos principais países onde tem genocídio da população negra. E veja, sempre quando a gente fala da violência, a gente fica só na população-alvo. Então, vai falar de violência contra a mulher, aí fica a mulher violentada. Não que não seja importante, população negra que está sofrendo. Mas a gente nunca se pergunta sobre o vetor. A gente tem poucos estudos de perfil sobre o agressor. E a coisa mais importante, fazendo uma analogia, quando a gente tem, por exemplo, uma epidemia de dengue, vamos pensar em saúde pública, porque a violência no Brasil é uma epidemia, é um problema de saúde pública, né? A gente se pergunta só pela população-alvo ou a gente vai atrás do vetor para combater o vetor? A gente vai atrás do vetor. E veja, quem é o vetor da violência no Brasil? Quem é que está matando as mulheres? Quem é que está matando os homens? São os homens, gente. São os homens. Então, as masculinidades, elas estão muito adoecidas. Veja agora com o Covid, quem menos usa máscara. Por quê? Usar máscara é assumir a sua fragilidade, coisa que na masculinidade hegemônica é entendida como uma fraqueza. Adianta o governo, por exemplo, sair distribuindo máscara? Não, porque a pessoa vai usar máscara no pescoço. Deu para entender? Não adianta, a gente tem que ter tecnologias sociais de transformação dessas relações de gênero. E aí a escola é algo fundamental. Não é à toa que os detratores aí que falam ideologia de gênero são tão contra a escola. Porque a escola é a chance que o Estado tem de fazer diferença no futuro desse país. É a chance que tem uma família que tem, por exemplo, violência transgeracional da tataravó, que a criança possa aprender que isso está errado, que é possível ser menino de uma forma diferente, menos violenta. Então, isso é muito importante. Bom, como é que se constrói a masculinidade hegemônica no nosso país? No imperativo e no negativo. Quer dizer o seguinte, os homens aprendem que ser homem é não ser uma mulherzinha, tá? Senta direito, cara, tu é macho, para de chorar, ih, tá cheio de nhenhenhenhenhen, tá igual a menininha. O que ele aprende? Sou melhor que a menininha, tô me rebaixando. Isso é misoginia. Misoginia é o repúdio às mulheres e às qualidades femininas. Então, o pilar central da masculinidade é a misoginia. Isso já é profundamente adoecido, né? E aí, a gente vai ter misoginia. Então, assim, por exemplo, aqui em Brasília, a gente teve um grupo neonazista, alguns anos atrás, que fazia ameaça ao UNB. A nós, professoras,
dizendo que todo estupro, que toda mulher merecia ser estuprada, que o estupro é sempre corretivo, porque toda mulher é uma vagabunda quando nasce, e o cara dizer que a própria mãe, a filha, todo mundo merecia o estupro. Isso é um discurso de ódio muito claro. Eu acho que aí ninguém vai dizer, ah, não é, né? Feminicídio. Só que tem formas da misoginia se manifestar que são muito mais maquiadas e difíceis da gente identificar. E a principal forma de manifestação de misoginia no nosso país, e isso tem a ver com a pesquisa que eu fiz ano passado nos grupos de WhatsApp masculinos, tem a ver com a objetificação sexual. Lembra que eu falei da emocionalidade que é puxada nos homens desde que vocês nasceram? Você estava lá com 2 aninhos brincando no parquinho com a coleguinha, e o pai, e aí, sua namoradinha, já deu um beijinho, já pegou na mão? O tempo inteiro, a casa dos homens, os outros homens vão ficar te interpelando e te perguntando, direto e indiretamente, você é capaz de objetificar as mulheres? Porra, cara, tu sai com essa gata aí, tu é arroz, é? Tu é viado para não querer comer? Tá? Então, vocês são interpelados a dar prova da masculinidade, mostrando a capacidade de objetificar. Bom, isso é muito importante. Como é que ocorre essa aprendizagem? Na casa dos homens. Esse é um conceito que o Daniel Velzerlang, um francês que eu uso no meu livro, né, cria para a gente entender como funciona essa dinâmica. Então, imagina uma casa que você vai atravessando de um cômodo para o outro e os homens que já atravessaram certos testes te testam. Só que não existe um ponto. A masculinidade é cansativa, você tem que o tempo inteiro dar a prova. Basta sentar perto de grupos de homens em bar, gente, ou restaurante. É impressionante, é uma contação de vantagem. Veja, ó, lembra que eu falei que os homens só aprendem uma forma de estar com as mulheres? Isso é muito óbvio quando o homem se apaixona. Então, o cara tá lá no bar, a mulher liga, ele... Oi, amor. Ih, foi-se o homem. Ixi, acabou, vai sofrer bullying. Um homem apaixonado é um homem que perdeu sua masculinidade. Como é que ele é visto pelos outros homens? Porque ele é um homem que, tá dominado por um sentimento, coisa de mulherzinha, e pior ainda, por uma mulher, tá? Por isso que, geralmente, vira piada, tá certo? Lembre que a masculinidade é pautada no domínio, no controle, na objetificação. Então, se você se apaixonou, alguma coisa aí deu errado. Bom, dito isso, o que gere a casa dos homens? A cumplicidade, a broderagem. Então, eu falei para vocês que o silêncio é uma performance de gênero. Silêncio para as mulheres é para cuidar do bem-estar dos outros e das relações. Ai, Lívia, não leva isso para reunião de trabalho, não, vamos... Então, a gente aprende a se calar. É em casa, em tudo que é lugar. Homem, não, tá? Então, o cara, às vezes, assim, é um idiota no trabalho, você tem que aguentar as idiotices, porque não vamos manter o bem-estar. Mas a que custo? Quem é que vai adoecer, tá? Veja, os homens aprendem a se calar em cumplicidade com os outros homens, porque quem avalia os homens são os próprios homens, na broderagem. Então, a masculinidade, ela é homoafetiva e homossociável. Gente, isso é fundamental. E aí, a gente não tem acesso à casa dos homens, por isso que a gente precisa de vocês para desconstruir o sexismo. E o lugar de vocês não é no palanque, porque ainda mais homem hétero adora um palco, né? Adora um holofote. Não, gente. Temos mulheres ótimas, mulheres indígenas, mulheres negras, mulher com deficiência. Já temos muitas mulheres diferentes que falam maravilhosamente bem. O que a gente precisa de vocês é tretando com coleguinha na casa dos homens, porque a gente não tem acesso. Só que a gente não tem acesso, mas eu tive, porque eu consegui 6 espiões ano passado, de diferentes regiões, porque desde que eu lancei meu livro, eu viajo o Brasil inteiro, que se ofereceram para me mandar os prints dos grupos de WhatsApp masculino, com muitos homens nesses grupos, homens brancos, homens negros, tinham homens gays, apesar de não serem assumidos, mas todo mundo sabia que eram gays. E eu fiquei abismada. Não vai dar tempo de eu falar dessa pesquisa, mas entrem no meu canal, meu nome mesmo, Valesca Zanello, no YouTube e assistam essa live. Para a mulherada, assistam tendo estômago, tá? Porque várias mulheres me disseram que tinham que parar porque passaram mal. É nojento, eu mostro as imagens. É muito violento, é muito violento. Ah, Valesca, mas eu recebo e não passo adiante. Mas você tretou com um coleguinha? Não? Então você é cúmplice. Você recebeu vídeo de mulheres embriagadas transando. Mulher embriagada não pode dar consentimento. Você não falou nada, você é cúmplice. Não basta simplesmente não passar adiante. Você é um ótimo pai, presente, paga pensão, blá, blá, blá. Mas toda sexta-feira vai sair com seu amigão de infância, que é um canalha, que não paga pensão, que nem liga para o filho, e você nunca falou isso para ele, você é cúmplice. Então, precisamos dos homens quebrando a cumplicidade da broderagem na casa dos homens, inclusive dentro do trabalho.
né? Eu já fiz a avaliação de instituições judiciárias em psicodinâmica do trabalho, vendo a distribuição de poder. Eu não vou dizer qual foi a instituição, mas é dentro da justiça, e é impressionante, porque o poder é tão inteligente, e o patriarcado, que se começou a dar DAS mais baixo, tinha mais mulheres, mas os DAS altos, de gente empoderada, poder e grana, para os homens, entendeu? Então, é mais ou menos assim, eu te dou a unha para não te dar a mão. A gente tem que começar a falar sobre isso, né? Como é que é pautada essa indicação? Como é que é essa cumplicidade aí na broderagem, tá? Bom, tornar-se homem no Brasil se dá no que eu chamo de dispositivo da eficácia. Esse dispositivo, ele é pautado na virilidade sexual e laborativa. Isso quer dizer, de forma sucinta, que ser um homem, ser um verdadeiro homem no Brasil é ser um trabalhador provedor e um comedor sexual ativo. E a gente tem que pensar que o acesso ao desempenho dessas virilidades é diferente para os diferentes homens. Então, por exemplo, eu falei das mulheres negras. O Brasil teve um processo de escravização das pessoas trazidas das nações africanas por quase 400 anos. Foi o último país a abolir escravidão na América, tá? Nas Américas. Gente, a gente aboliu a escravidão, mas a mentalidade é escravocrata. Como é que foi feita a abolição? De uma forma podre, super violenta. O Estado brasileiro, ao invés de fazer políticas de reparação histórica da terra, criar condições de trabalho, das pessoas crescerem na vida, né, condições e direitos, não, simplesmente abandonou a população negra. Então, mulheres negras continuaram trabalhando na casa de pessoas brancas, muitas vezes por troca aí, de um mísero salário, um prato de comida, às vezes até um lugar para dormir. Não é à toa que grande parte das mulheres empregadas domésticas e que estão agora numa condição horrível na Covid, muitas foram demitidas. Dessas mulheres, 28% tinha carteira assinada, mesmo com a PEC da doméstica. Então, a precarização total da vida, do trabalho, da própria saúde, do autocuidado, do cuidado com a família. Os homens negros foram abandonados nas ruas. Então, foi um momento que a gente teve epidemia de sífilis e alcoolismo, e o Estado brasileiro, ao invés de entender isso como a falta da política dele mesmo, entendeu isso através do racismo científico. Isso é a prova da degeneração da raça. Então, houve a importação de população branca para embranquecer a população pobre da Europa, então, italianos e alemães, tá? É um capítulo horrível e que é romantizado. O brasileiro tem uma capacidade de romantizar o lixo que é impressionante. Aquelas novelas que vêm os italianos, é podre, gente, é para a gente ficar triste com aquilo, não é para achar bonito, tá? E aí, o que acontece? Hoje, quem menos entra, por exemplo, nas universidades, nas cotas, são os homens negros. Dentre as populações, uma das que menos acessa os postos altos de poder, com status e remuneração, são os homens negros. Isso é a chancela da virilidade laborativa para os homens, e é identitário como não é para as mulheres. O que sobra para os homens negros dentro da casa dos homens, marcado por um ideal de branquitude? A virilidade sexual. Então, aquela ideia do negão pintudo, nos grupos de WhatsApp tem muito isso. Tem um negócio lá que você acha estranho na foto, aí você aperta, aí vem aquele pinto. Esqueci o nome do homem, gente. Negão de não sei das quantas. Vocês sabem, quem é homem sabe do que eu estou falando. Certeza, tá? E aí, gente, veja... o que significa isso, né? A questão da virilidade sexual. A gente vê isso nas músicas. Então, aquela música, ela vem um negão cheio de paixão, o cara vai comendo todo mundo. Isso parece exaltar o negro, mas é racista, porque animaliza. Ele passa a ser visto como um garanhão. E muitos homens negros compram esse discurso como uma forma de empoderamento colonizado para ser reconhecido pelos brothers. Mas ele não é reconhecido na sua capacidade intelectual, em todas as suas outras habilidades. E a questão da virilidade sexual? Então, muitas das metáforas da virilidade laborativa, quantitativas, né? Então, quantas você pegou, quanto tempo você conseguiu transar sem pinto lá broxar, tudo isso vai ser importado para o campo da virilidade sexual. E quem é que fica alijado disso? Os homens gays. O que sobra para os homens gays? O hiperinvestimento na virilidade laborativa. E aqui, antes de eu fechar, eu queria dizer o seguinte, para quem aí está me assistindo e é um homem gay. Como eu falei que, para as mulheres, né, que subverter a orientação sexual não subverte o dispositivo de gênero, é um grande engano, gente, achar que pelo fato de ser gay não é misógino. Eu tenho pesquisas no mundo gay, o mundo gay é profundamente misógino.
e reconstrói uma pirâmide. Quem são os gays que são considerados piores, inferiores? Os gays afeminados. Então, bichinha, POC. É profundamente misógino. As brincadeiras do mundo gay. Bicha, quando nasce burra, nasce mulher. Isso é misoginia. Ainda bem que eu nasci de cesárea, porque eu não tive que passar a boca lá. Isso é misoginia. Então, para os homens gays que também estão assistindo, repensem a misoginia de vocês e nos ajudem a desconstruir a misoginia da casa do mundo gay, tá bom? Bom, eu teria várias outras coisas para falar, mas eu também estou preocupada que eu tenho outra live aqui depois dessa. Vamos abrir para as perguntas. Pode ser, Lívia? Pode, Valesca, ótimo. Muito obrigada por essa fala maravilhosa. Eu estou vendo aqui os comentários, todo mundo está falando que é um tapa na cara atrás do outro, e é bem isso mesmo. Obrigada por essa fala. Eu vou pedir para quem tiver pergunta, pode enviar aqui nos comentários. Eu vou começar com uma pergunta minha que eu tenho, mas aí agora a gente já está abrindo para as perguntas. Então, quem quiser pode colocar aqui nos comentários do YouTube. A equipe da escola vai me repassar e eu faço para a Valesca. Valesca, eu queria saber de você o seguinte, lá no DEM a gente trabalha muito com violência doméstica, né? A gente tem uma equipe aqui em Curitiba que trabalha na Casa da Mulher Brasileira, e um tema que tem sido recorrente é sobre os grupos reflexivos dos homens agressores, né? Que está colocado agora na Lei Maria da Penha como uma hipótese de sanção. E eu queria saber se você acha que esses grupos têm, de fato, porque você falou sobre o vetor da violência, né? Que a gente precisa tratar do vetor da violência. Se você acha que esses grupos têm um potencial de minimizar ou ser uma luz no fim do túnel em relação à violência doméstica e familiar? Gente, o potencial tem, agora depende como é feito. Eu já soube de grupos de homens que reproduzem a casa dos homens, então fica um mimimi de homem. Por exemplo, aquele filme, O Silêncio dos Homens, né? Até a TV Justiça me levou para falar eu e 3 homens. E eles assim, gente, amor, eu odiei aquele filme, gente. Aquele filme só fica, porque homem não chora, homem... Então, é muito bom falar do que os homens perdem no patriarcado. Só que se fosse tão ruim, eles estariam lutando para mudar isso. E o que faz eles abrirem mão do que eles perdem, o que eles ganham? Enquanto a gente não falar do silêncio cúmplice e do papel que eles têm de tratar com os amiguinhos e perder aí a broderagem, não vai mudar, gente. Então, esses grupos não pode ser para passar pano para homem, tem que ter confrontação, tem que ter conscientização. Eu estou orientando agora um aluno de mestrado que é do NAFAB, do Ministério Público aqui, e trabalha só com homens. E a ideia é a gente poder montar um protocolo, tá? Então, assim, o modo de condução do grupo é super importante, porque senão não adianta nada, gente. Agora, que a gente precisa trabalhar com os homens, e eu considero isso, é um problema de saúde pública, tá? Para vocês terem ideia, no Brasil os homens morrem mais por acidente automobilístico, porque se arriscam mais. O cara tem que ser o macho, né? O fodástico no trânsito. Eles brigam e se matam mais. Eles se matam mais, se suicidam. E a gente tem 10 vezes mais mulheres tentando suicídio, tá? Por que eles se matam mais? Porque até na hora de se matar, o cabra tem que ser macho e escolhe a forma mais letal. Então, assim, a masculinidade, gente, do jeito que tá, é ruim para todo mundo. É ruim para o homem com ele mesmo, é ruim para quem convive com esses homens, sejam mulheres ou sejam homens. Então, o grupo é importante, mas é isso. Tem que ter autoavaliação desses grupos, tem que pensar nas técnicas, entendeu? A formação de gênero, né, doutora? Que esses facilitadores desses grupos têm que ter uma formação de gênero, senão, realmente... Esse é o nosso receio também, que os grupos mal conduzidos podem piorar a situação ao invés de ter algum tipo de melhora. Estou vendo aqui nos comentários que as pessoas estão pedindo para você falar por mais 2 horas. Eu vou indicar para todo mundo no Instagram da Valesca, tem vários vídeos no IGTV, ela fez um mini curso desse livro dela, então tem várias lives que são maravilhosas. Está no YouTube. Está no YouTube também, né? Então, deixa eu falar. Gente, eu tenho um blog, Saúde Mental e Gênero. Então, nesse blog, tem toda a minha equipe de pesquisa, meus ex-alunos, alunos atuais. Então, todos os artigos para vocês baixarem. Tem vários livros sobre violência contra a mulher, para download gratuito. Tem vídeos, entrem lá. Tem o canal do YouTube com todas as lives, né, que eu comecei a fazer nessa quarentena. Inclusive, tem um mini curso sobre meu livro. Eu vi que alguém perguntou, é esse livro aqui, ó. Saúde Mental, Gênero e Dispositivos.
Ele esgotou na Amazon essa semana, mas a editora está mandando e vocês podem comprar na editora mesmo, que se chama Apris. Inclusive é de Curitiba, vocês podem ir lá pegar. Muito mais simples até, né? Do que pedir pela Amazon. Se escreve APPRIS. E toda semana a gente tem feito uma live, toda quarta-feira, 9h30 da noite, para as mães poderem, né, assistir com calma. Sobre esse recorte de saúde mental e gênero. Essa semana foi sobre mulheres em situação de rua ontem. Foi muito legal, uma pesquisa de uma pós-doutoranda que eu estou orientando, e foi muito legal. Porque, por exemplo, lá na pesquisa a gente mostra como é que é uma história de violências. O que precipita as mulheres para irem morar na rua é violência. Então, assim, é desde a violência que ela assiste em casa quando criança, o pai quase matando a mãe, é estupro. Aí, quando ela é adulta, muita violência doméstica e familiar, e a coisa é tão cruel que a rua passa a ser um alívio para a mulher, mesmo que seja cruel a rua. Então, assim, o que é ruim é relativo, né, gente? Para a gente que mora aqui, a gente fala, nossa, não deve existir coisa pior. Existe. E a gente tem que pensar em como o Estado está falhando em garantir direito dessas pessoas, garantir direito dessas meninas que deveriam ter sido acolhidas e não estão na rua, fazendo carreira, 20, 30 anos morando na rua, tá? Às vezes a mulher toda marcada. Então, esse é um ponto importante. Assistam, porque tem vários temas lá legais. Vocês vão gostar de ver sobre ciúmes e gênero. É uma live que a gente fez, é uma aluna minha de doutorado, onde a gente pesquisou o sentido do ciúme sentido ou o ciúmes recebido. E aí a gente mostra como é que existe uma desresponsabilização dos ciúmes dos homens. As mulheres começam a se tolher para poder caber. E sabe essa história do silêncio para deixar o cara bem e manter a relação? Então, assim, histórias de mulheres, por exemplo, que o cara começou a dar roupa, porque achava que ela usava decote. Em 2 anos, ela olhou o guarda-roupa e falou, gente, quem é essa? Que guarda-roupa é esse? Porque não tinha mais nada a ver com ela. Mas aí aquela coisa, não vou falar para ele que eu não gostei. Eu vou sair, ele vai fazer cara feia. Então, melhor botar outra roupa aqui. Assistam, porque tem muita coisa legal. A gente fez vários temas interessantes. Tá tudo no canal do YouTube. Só botar lá, Valesca Zanello, que vocês vão achar. Deixa eu fazer mais algumas perguntas, doutora. A Adriele perguntou, como combater essa hegemonia conservadora presente no ambiente de trabalho, reproduzido por mulheres, que dificultam o acesso aos direitos das mulheres no cotidiano? Gente, gênero, consciência de gênero, não é um ponto de partida, é um ponto de chegada. Então, vocês têm que pensar em intervenções, eu acho que essa é uma intervenção, tá? Vocês têm que pensar em intervenções para promover a consciência de gênero. Covid, apesar de toda essa tragédia, tem um aspecto positivo, porque muitas mulheres estão tendo consciência, principalmente as privilegiadas, consciência de gênero agora, porque elas não estão podendo terceirizar os cuidados. Então, pensar em como promover isso. E esse é um ponto importante, gente. Quem lucra com machismo são os homens, não são as mulheres. Da mesma maneira que quem lucra com racismo somos nós brancos. Uma pessoa negra reproduz o racismo, uma mulher pode reproduzir o machismo. Inclusive, muitas vezes, para conseguir receber... Lembrem-se que a gente luta pelos homens, não é pelo homem. Às vezes o cara é um perebado. A gente luta pelo reconhecimento desse homem. E isso se reproduz no trabalho. Inclusive, tem mulheres que falam assim, não, gente, machismo não existe, defende homem, uns caras assim, perebadérrimos. Claro, o que ela está querendo é assim, olha como eu penso em vocês, eu sou legal. Então, lembre-se sempre dessa metáfora da prateleira. E como, dentro da instituição, isso vai depender da instituição, aí vocês vão ter que ver as características da instituição de vocês, vocês podem fazer ações para promover estrategicamente essa consciência. E a coisa mais importante, trabalhem essa coisa da rivalidade. Se vocês estiverem numa reunião, isso nós sabemos do que se trata, né? Você está lá explicando uma coisa que você estudou e vem um cara e fala, não, que ela quer dizer tal coisa. Ou se não te explica o que você é especialista, mansplaining daqueles... Toda mulher sabe o que é isso, gente. Interrupting, que é a interrupção. Você está lá falando o cara sempre te corta. Às vezes, para a mulher que foi cortada, é difícil, você fica meio perdida. Aprenda a dizer, ei, fulano, você está cortando a fulaninha, vamos acabar de ouvir o que ela tem para dizer? Comecem a trabalhar esse vínculo, porque a melhor forma de você tirar alguém do poder é não dando poder a essa pessoa. Então, vamos descolonizar esses afetos. Se a gente se apoia, essa hierarquia também, ela tem que se restabelecer ou não se estabelecer, tá? Ótimo. Olha, tem 2 outras perguntas aqui. Eu acho que essas perguntas são mais
sobre o protocolo que a gente vai construir mais para frente de denúncia, mas eu vou te repassar para ver o que você pode contribuir nesse sentido. Como combater esse machismo quando você sofre disso por parte do seu superior hierárquico ou quando vem do público que a gente atende diariamente a população. Gente, olha, de alguém que está numa posição hierárquica, eu acho que deveria, na época lá da Dilma, teve uma coisa de ter um comitê de gênero em várias instituições. Vocês se lembram disso? Não sei como é que foi aí, mas é que vários organismos criaram isso. Então tem que ter um comitê, porque tem que ter alguém acima dessa criatura, tá? Se não tiver, você fica desprotegida. Então, assim, eu acho que fazer esse comitê, não só de gênero, mas racial também é fundamental, muito importante. Ainda mais numa instituição como a Defensoria, né? Agora, da população, é isso, você tem que pensar o seguinte, a gente não é filho de repolho. As pessoas vão reproduzir, vão trazer essas representações, esses estereótipos de gênero bastante engessados. O que vocês podem fazer no sentido de tentar transformar isso? Da mesma maneira que tem grupos de homens, vocês podem fazer grupos de mulheres. Uma das coisas que mais se destacou nas pesquisas que meu grupo tem feito em várias áreas, inclusive mães ofensoras, a gente pesquisou coisas muito distintas e muita coisa também na relação com o judiciário. O que mais protege, uma das coisas que mais protege, gente, a saúde mental das mulheres é a consciência de gênero. Por quê? Porque você entende que o que está te acontecendo, tipo, o cara está fazendo uma coisa, não tem a ver com a minha biografia. E as mulheres, a gente, como eu falei, a gente se culpa. A gente, ai, meu Deus, será que eu fiz uma coisa errada? Então, mulheres que apanharam, será que eu passei o bife do jeito que ele não gostava? Eu já vi coisas assim que é inacreditável, né? Mas é isso. Então, isso tem a ver com gênero. E quando você começa a falar, não, esse cara é machista, você consegue se defender do machismo. Então, consciência racial protege. Mesma coisa para o racismo. Nossa, qual o problema comigo? Não, o cara que é doente, ele é um racista. Então, você devolve o problema para aquela pessoa agressora. Por isso que pensar nos grupos é muito importante. Inclusive para vocês, mulheres que fazem parte da instituição. Vocês podem fazer rodas de conversa entre vocês. Se vocês começarem a nomear as violências institucionais que vocês sofrem e tudo mais, vocês vão conseguir se fortalecer e começar a colocar os homens, porque provavelmente se ele é agressor com uma, ele é agressor com várias, tá? Começar a colocar limite nesses homens e eles vão ter que se tratar. Então, se unam, né? Você subverter a rivalidade entre as mulheres, gente, é tirar o poder dos homens, pode ter certeza disso. Maravilhoso, Valesca. E nesse sentido, a gente criou o comitê, né, que na Defensoria a gente criou em março desse ano, e aí a gente está formulando o protocolo de denúncia, né, para as mulheres terem esse acesso, fazer a denúncia caso tenha sido assédio moral, um assédio sexual, uma discriminação de gênero, e a ideia é que o comitê acompanhe, o comitê é colegiado, né, tem as associações, tem a corregedoria, a Defensoria Pública Geral. Então, a ideia é que essas denúncias possam ser fiscalizadas por esse comitê maior. Essa é a nossa tentativa. Vou fazer a última pergunta aqui. Se tiver mais, eu acho que dá tempo de fazer mais uma, mas eu vou fazer a pergunta da Tamires. Ela falou o seguinte, doutora. Por favor, professora, fale um pouco mais sobre estratégias para romper com o silêncio no ambiente de trabalho, considerando as correlações de força, hierarquia e machismo institucional. Então, gente, é o que eu falei. Eu acho que eu remeto às duas respostas anteriores. Eu acho que esse comitê tem que ser fortalecido, tem que ter uma instituição acima desse lugar desse homem, porque se ele está fazendo um assédio, está no lugar de poder, ele não pode estar nesse lugar. Então, tem que ter punição, tá? E tratamento. Também não acho eu não sou punitivista, mas ele vai ter que buscar ajuda, vai se tratar, né? Tratar a masculinidade. E também alguma prática que trabalhe a relação entre vocês mulheres. Porque se vocês começarem a se ajudar, isso vai fazer toda a diferença. Inclusive, por exemplo, se esse cara fez um assédio, tinha uma outra mulher testemunha, o que ela pode fazer? O que ela pode nomear? Porque para quem está do lado de fora é muito mais fácil, gente, do que quem está vivendo. Às vezes você fica tão tomada de emoção e foge tudo, a voz, que é mais fácil quem está do lado de fora. Então, acho que as duas coisas. Façam grupos entre vocês, mulheres, para estudar, para nomear, para ler texto, falar, nossa, olha aqui, isso aqui. Deem nome às pessoas e às violências, porque isso faz bastante diferença, e eu acho que é isso. Para quem está num lugar de privilégio, sair, não vai sair porque quer, gente, vai sair porque alguém vai cutucar, meu querido, tem que andar aí. Então, assim,
comecem a galgar espaço na instituição. E eu acho que esse tipo de prática vai fazer diferença. Sem dúvidas. E a nossa ideia pelo Nudem é fomentar esse tipo de prática, fazer as rodas de conversa. Algumas coisas eu acho que tem que ser das pessoas individualmente mesmo se organizar, mas eu acho que algumas coisas o Nudem pode fomentar essa realização dessas rodas de conversa, dessa maior integração entre as mulheres na instituição, né? Bem, eu acho que é isso, Vanessa, que eu também não quero te atrapalhar, porque você disse que você tem outra live. Eu vou tomar ainda um cafezinho, porque eu vou para outra live agora. Mas eu quero te agradecer em nome da Defensoria, do Nudem, da escola. Foi uma fala maravilhosa. A gente agradece muito por todo o conhecimento que você passou. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo, que vai assistir o curso posteriormente, está refletindo. Essa que era a nossa ideia com esse curso. E aí a gente se coloca à disposição e reforço o que a Valesca disse, para vocês acessarem as lives, o livro. Eu acho que vai fazer com que todo mundo tenha uma mudança em relação às próprias posturas, às concepções de gênero, de discriminação. Acho que vai ser saudável para a instituição como um todo. Então, muito obrigada, Valesca. Boa sorte na próxima live. Viu? Obrigada, Lívia. Gente, foi um prazer. Estamos juntos. Essa parceria com a Defensoria, como eu falei no começo da minha fala, para mim tem muito valor, tá bom? Então, um beijo grande. Entrem lá no blog, entrem lá no canal do YouTube, lá no Instagram e acompanhem, porque tem muito tema lá que vai interessar vocês pessoalmente do trabalho de vocês também, tá bom? Então, um beijo grande. Gente, muito obrigada. Não esqueçam de preencher o formulário que ficou nos comentários aí da divulgação no YouTube. Muito obrigada a todos e todas e boa noite. Beijão. Beijo, tchau, Ana.